Você sabia que 70% dos planejamentos estratégicos falham na execução? E que essa falha pode levar a uma perda de até 15% do faturamento das empresas? Isso tudo por falta de clareza, alinhamento e priorização. Planejar errado sai muito caro. Um estudo da iniciativa Brightline indicou que a cada 1 bilhão gasto por empresas, 109 milhões é perdido por falha no planejamento estratégico. E agora o fato mais assustador: muitos empresários acham que estão executando o seu planejamento da forma certa. Contudo, eles estão apenas mantendo a roda dos seus negócios girando. Fica comigo aqui, no vídeo de hoje eu vou mostrar quais são os maiores erros cometidos pelos empresários. E com alguns pequenos ajustes é possível tornar o planejamento em resultados reais. No vídeo de hoje trago 5 erros mais recorrentes que envolvem o planejamento estratégico. O primeiro erro envolve o planejamento sem método. Aquele papel bonito, aquela coisa que você escreve, que na parede fica bonito, missão, visão, valores, mas que na prática não traz resultado efetivo nenhum para a empresa. Não existe de fato um envolvimento real com as equipes. Não há uma base de evidências científicas ou até mesmo dados que possam embasar as ações a serem praticadas e que, por fim, demonstram um planejamento que já nasce morto. O segundo erro envolve metas genéricas e resultados inflados. Sabe aquele discurso que diz: vamos dobrar de tamanho em 1 ano, vamos aumentar em 10 vezes o faturamento, ganhar mercado, conquistar novos clientes, mas isso no fundo não passa de uma vontade, um sonho do empreendedor. Não tem base da realidade, não é feito um estudo de mercado, não há a análise efetiva dos dados e de como funciona o posicionamento, a penetração da empresa, dos produtos e as perspectivas reais de crescimento. O terceiro erro, e eu diria que é o erro mais cometido, é o foco na execução e se esquece a estratégia. Eu sei que a falta de tempo é a maior dor de qualquer empresário, só que a falta de planejamento, ela só piora e agrava a situação. Quando você tem as métricas bem definidas, as ações bem distribuídas, você delega aquilo que tem que ser feito efetivamente pelas equipes, pela parte técnica, acaba sobrando tempo. Então um bom planejamento, ele multiplica o tempo. O quarto maior erro é misturar as vontades e os desejos com a realidade. Vejo muita gente fazendo planejamento com aquilo que elas querem, com aquelas vontades e não efetivamente o que a empresa precisa para poder crescer de forma sustentável. Esse desalinhamento custa muito caro e é o que eu já disse em vídeos anteriores: para quem não tem direção, qualquer caminho serve. E o quinto maior erro é não medir, não revisar e não ajustar os seus resultados, as suas entregas, as suas métricas. E não tem como analisar o resultado das suas ações se você não tem bons indicadores. E não é possível saber se houve êxito ou não em alguma ação praticada se você não consegue medir o resultado daquilo. Uma empresa guiada sem indicadores é como se fosse dirigir com os olhos fechados, sem saber se o caminho está certo ou está errado. Agora apresento 4 armadilhas, que são erros mais sutis que até mesmo grandes corporações cometem. Armadilha número 1: tudo é prioridade. Eu costumo dizer, se tudo é prioridade, nada é prioridade. As ações a serem praticadas por uma empresa, ela tem necessariamente um grau de importância e uma ordem de relevância. E geralmente deve-se começar por aquelas ações que requerem pouco esforço e que trazem muito resultado. Só que na vida prática, geralmente as pessoas acabam fazendo o oposto. É o tal teorema de Pareto, 80-20, que as pessoas acabam empenhando 80% dos seus esforços, da sua energia, para coisas que só efetivamente trazem 20% dos resultados. Segunda armadilha, e essa armadilha eu vejo bastante, é quando a empresa ela simplesmente copia a concorrência. Uma falta de identidade própria, ela pode gerar
prejuízos enormes para qualquer empresa, porque se essa empresa copia outra empresa, ela, se acertar tudo 100%, ela vai virar a outra empresa. E geralmente isso é uma coisa intangível, isso é quase impossível de se alcançar. É o ideal você fazer uma coisa chamada modelagem. Você tenta entender a jornada das pessoas que já chegaram ao lugar que você quer chegar e você tenta repetir os bons passos e mitigar os erros que essa pessoa cometeu. Mas isso não quer dizer que você vai virar essa pessoa. E a empresa tem que fazer exatamente a mesma coisa. Ela não pode perder a sua essência. Ela não pode tentar simplesmente imitar outras empresas. Ela tem que ser quem ela é. Terceira armadilha é terceirizar a responsabilidade. Meus resultados não vêm porque meus parceiros não me ajudam, porque o mercado está ruim, porque a economia não está indo tão bem. Eu vejo isso demais, mas empresas que estão à frente, que enxergam além das dificuldades, elas geralmente assumem as próprias responsabilidades e em vez de ficarem lamentando que as circunstâncias poderiam ser melhores ou poderiam ser diferentes, elas tentam inovar, elas tentam enxergar oportunidades onde as pessoas enxergam dificuldades. E a quarta armadilha é planilhas lindas, apresentações de PowerPoint fantásticas, Canvas bem elaborados e agora a própria inteligência artificial que está fazendo vídeos fantásticos, mas que no fundo não querem dizer nada, que as pessoas não praticam no seu dia a dia, que ficam apenas na parte superficial da empresa e das próprias ações. Para você ter ideia, existem muitas multinacionais grandes que faturam bilhões que sequer admitem apresentações em reuniões. Elas apenas entregam um briefing, um memorando, um documento com um problema, a pauta que vai ser discutida e ao longo da reunião as pessoas simplesmente discutem sobre o problema. Elas não focam na aparência, no visual, elas focam de fato em poder resolver o problema, entregar algum valor ou sair daquela situação de uma forma melhor do que se encontrava antes. E como que a gente evita esses erros? No modelo Foco no Resultado, na dica da Impacto Consultoria. A gente já comentou em vídeos anteriores, a base da solução de todos esses problemas são 4 pilares que acompanham o planejamento estratégico de qualquer empresa. O primeiro pilar é a clareza. Deve-se entender o que realmente importa. Deve-se analisar um diagnóstico completo do problema. Entender pontos fortes, pontos fracos e como superar o problema. Eu costumo utilizar a Roda da Clareza, uma ferramenta que eu desenvolvi que ajuda bastante as empresas a terem mais clareza na execução do seu planejamento estratégico. O segundo pilar envolve o foco. Não é à toa que o nosso programa se chama Foco no Resultado. E o foco envolve escolha. E a escolha envolve renúncia. Isso eu comentei com alguns clientes há pouco tempo. Quando você escolhe um caminho, você inevitavelmente deixa de escolher todos os outros. Mas isso é fundamental para que a sua empresa vá para frente, que ela de fato evolua, que ela de fato cresça. Então ter foco é fazer poucas escolhas de forma objetiva e direta, com clareza, sabendo que elas de fato vão te levar para onde você quer chegar. E com clareza e foco chegamos ao terceiro pilar, que é exatamente a execução. Deve-se pegar as metas e traduzir com ações simples, dia a dia, ação por ação, responsáveis e entregas. Chega de planos infinitos que nunca são executados e que estão sempre sendo adiados. Quando você faz um plano de ação alinhado com as reais características da empresa, com as reais capacidades da empresa, a chance de se executar aquele plano sobe exponencialmente. E um plano bem executado acaba levando ao quarto pilar, que é a eficiência. E a eficiência ela envolve fazer o máximo com o mínimo. Como eu falei há pouco, é o 20-80. A gente vai escolher com foco, clareza, objetividade, exatamente aquelas ações que estão alinhadas com o seu planejamento estratégico e passamos a trabalhar com a verdadeira inteligência. Com esse modelo dos 4 pilares, o planejamento passa de ser apenas uma teoria e vira um plano de ações prático, que se transforma em um processo contínuo de tomada de decisões e que de fato influencia positivamente no resultado da sua empresa. Para fechar o vídeo, planejar é escolher. E é saber escolher da melhor forma. E escolher é dizer não para muita coisa. O erro não está só em não planejar, o erro está em continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, eu deixo uma dica para você. Não cometa os mesmos erros que muitos já cometeram. Comece com um passo simples, pode ser pequeno.
mas de forma direcionada, um passo estratégico, que ao longo do tempo, um passo vira 2, 5, 10 e uma longa caminhada rumo ao seu objetivo. Você já cometeu algum desses erros que eu listei há pouco? Me escreve aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de curtir se tiver gostado do conteúdo, se inscreva no canal e marque o sininho para acompanhar os próximos vídeos e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também passou pelos mesmos problemas. É isso, agradeço e até o próximo vídeo.